Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o número 74. Isso aí. 74 episódios maravilhosos para vocês maratonarem, por Recomendo. favor. E hoje, duas presenças especiais. O assunto vai ser muito legal. Do interesse de todos. Para que possamos no ano que vem, quem sabe, porque o ano que vem está sendo muito falado, né? Que o ano que vem, né, já? Isso. Que o ano que vem seja melhor. E será. Sintam a energia desses jovens. Exatamente. Então, vou apresentá-los. Hoje aqui, Fantoni, gestor industrial da Texfam. Raquel Dal Bosco, Grupo Catarina, futura sucessora. E eles são coordenador e vice-coordenadora do Núcleo Têxtil da SIG. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Que prazer para a gente estar aqui, né, Fantoni? Então, eu acho que, como a Ju já apresentou, eu sou a Raquel, do Grupo Catarina, futura sucessora. Hoje eu estou assumindo um cargo de gerente de projetos, então isso quer dizer que faz parte da sucessão, trabalhar um pouquinho em cada setor, né? Entender um pouquinho de tudo. E é um prazer gigante estar aqui, né? Estou bem feliz de estar aqui representando o Núcleo Têxtil, que é tão importante para a nossa cidade. Queremos agradecer muito o convite, ficamos muito felizes e acredito que é uma oportunidade única. A gente vem de empresas familiares, mas eu acho que o objetivo também aqui é ressaltar um pouco da família empresária. Então, onde que a gente vai querer buscar, seja inspirações, reflexões, é um prazer nosso também compartilhar algumas histórias, algumas provocações para o pessoal. Então, vamos junto. Massa, Que legal, ótimo. a gente até criou o nome Casal do Têxtil justamente porque eu e a Júlia estamos inseridos nesse mundo e a gente acha que é um nome que tem tudo a ver, né? Porque vamos lá, 90% da indústria têxtil é familiar, da né? região, né? De uma família, um pai ou a mãe compra uma máquina de costura, o pai quer fazer umas camisas, alguma coisa. E aí... Eu vou cortar. Tá bom, vai, continua. E aí é sempre nesse modelo, né, de fábrica e a gente de repente fala pouco sobre isso, né? Então hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre essa situação da empresa familiar. Muito legal. Exatamente. Essa semana a gente estava em São Paulo com alguns representantes e eles são representantes hoje nossos comerciais, mas os pais deles fabricaram no passado. E a gente também visitou vários clientes e os clientes, de uma maneira geral, às vezes já fabricaram, também entendem bem desse mundo, né? E aí a gente estava falando, né, que a gente nasceu no meio do rolo de malha. É verdade. Porque quem veio de uma família que é do têxtil, brincava no meio do rolo de malha. Sempre. Dormia no meio do rolo de malha. Infestadeira. Eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava era ir ajudar a embalar. Ajudar a dobrar, né? Então, na época de maior trabalho, no final do ano, a gente estava sempre... Depois da escola, eu estava sempre dentro da empresa. Então, eu acho que tem isso também na nossa raiz, da nossa região, né? Eu acho que todos os meus amigos... difícil eu ter um amigo hoje que não tem uma ligação com o têxtil ou que não é sucessor, né? Às vezes não de fato da sucessão, mas é herdeiro e aí tem um papel de sucessão também dentro disso, né? Então, eu acho que a gente respira isso, né? E a gente estava comentando antes que também é um privilégio quando a gente entende a dimensão do têxtil na nossa região, né? É verdade, a importância, né? Eu quando comecei a trabalhar com os meus pais, como eu acho que a gente não falou isso ainda, mas eu sou formada em psicologia, então vim de uma área que é diferente hoje do que eu faço, atuo. E quando eu entrei, eu não tinha noção da dimensão do têxtil. E aí eu entrei, no primeiro ano eu fiz um trainee na empresa, fiquei um pouquinho em cada setor, eu acho que foi algo bem inteligente dos meus pais, do tipo assim, entenda um pouquinho de tudo para entender se tu gosta mesmo. E aí eu falei, gente, eu tenho uma oportunidade aqui, isso aqui é um presente tão grande, eu não tinha noção. Tipo, eu realmente, assim, eu não tinha noção. E aí... Mesmo que eu não sabia se aquele era o meu sonho ainda, né? Porque eu venho da geração do propósito, né? Então, assim, tudo tem que ter um sonho, tudo tem que ter um porquê, né? E aí eu não entendia ainda, mas eu falava assim, gente, olha o privilégio, o presente que eu tenho aqui. Eu tenho que
testar, eu tenho que tentar, né? E aí eu fui caminhando com eles. Hoje eu entendo que é o meu propósito, que é o meu sonho, né? Acho que a gente faz nosso propósito ali dentro também, né? E aí é isso que eu digo, assim, que bom que a gente tem o têxtil hoje na nossa região, Sim. né? Quantos anos tem o Grupo Catarina? 27 anos. 27, que Aham. legal. Exatamente a minha idade. Ó. Nasceu comigo. Contigo. Aham, minha mãe, meus pais, né, bem doidos, né? Me tiveram e Mas abriram a isso empresa. também é uma coisa que acontecia muito. A minha esposa estava grávida, daí a gente começou não sei o quê, aí a gente cortou umas peças. Várias vezes nós escutamos isso aqui. Também é comum de escutar. E Fantoni também está aí inserido nesse mundo, né, Fantoni? Sim, compartilho bastante a visão da Raquel, porque cresci na mesma metodologia. Aí nós tínhamos os teares. Lembro de pessoal me fechar dentro de caixa, carregar, era muito bom foi essa fase. E ao longo dos anos, cresci dentro também já no negócio, já um modelo de também trainee, ia para os setores, almoxarifado e tudo mais, entendendo um pouco, até decidi fazer engenharia têxtil, fiz na UFSC aqui em Blumenau, mas em determinado momento eu percebi que a engenharia têxtil ela tem um outro perfil, não é uma engenharia de produção, não é um técnico têxtil, é um pouco mais embaixo, assim, então com outras especificações. E aí acabei migrando para outra engenharia, mas por outros motivos, seja particular, familiar também, meu pai acabou tendo uma situação de saúde, aí acabou convidando, olha, não queres voltar para o ramo, né? Queres ter um entendimento, às vezes, poxa, a Clarissa, eu tenho uma irmã que hoje é o financeiro da empresa, ela tem, vai ter o filho, a Elisa acabou nascendo, fez 2 anos recentemente, então a gente precisa agora entender como que a empresa vai ter a visão de futuro. Então, talvez seja interessante, né? E nesse sentido, a gente até comentamos assim de a gente abrir algumas coisas aqui. Eu lembro que antes de eu sair mesmo, de tomar a decisão que não queria mais engenharia têxtil, que não queria ter mais envolvido, foi onde a gente queria, como jovens, cara, vamos fazer isso aqui. Vamos implantar essa tecnologia aqui, esse ponto de controle aqui. Mas querendo ou não, é investimento. Uhum. Aí chegou, Clarindo, meu pai, ele sempre dizia, cara, calma, não. Aí, claro, começa aquela ideia do filho, sei lá, 18 anos, acha que, vamos mudar o mundo. Aí foi onde que eu lembro, no meio da expedição, não, cara, não. O colaborador precisa de apoio, precisa daquilo, precisa acontecer, o cara tem que se sentir bem. Claro, velha guarda, né, é natural. Uhum. Então eu disse, cara, quer saber? A minha irmã, não dá pra tu fazer isso na frente de todo mundo. Eu digo, mas eu não consigo, quero fazer. Então, daí eu disse, cara, eu vou dar um tempo. E foi muito bom, porque acabei indo para uma outra área que também é engenharia e querendo ou não é processo. Uhum. É didática, metodologia. Enfim, retornando para a área, acabei fazendo técnico têxtil. Então, agregou ainda mais a base. Né? A gente, como tem... A família, como tem os teares próprios, então isso facilitou muito a construção de um artigo e tudo mais, um debate com um fornecedor, com tinturaria, com parte de beneficiamento. Então, aí deu gosto, como tu falou. Às vezes, de tu entender o valor daquilo, mas tu entender a responsabilidade. Eu lembro que desde criança o pai falava assim, cara, são tantas pessoas que dependem desse negócio. Então, cara, outras palavras, não faz burrada. Tipo, responsabilidade. Faz bem feito e, cara, entenda isso. Então, foi passando os anos e cada vez mais fui entendendo isso. Então, é tu fazer com aquelas pessoas, ter esse entendimento de quem está ao teu lado, quem que é a tua base, e fazer acontecer. Então, acho que esse valor de estar ali, de entender isso, é muito importante. E, querendo ou não, como tu comentou, do próximo ano, seja o que for, essa visão que a gente precisa consolidar e subir um degrau cada ano, cada período, entendendo como que a gente pode fazer melhor, ter uma performance, ter um desempenho. Então, como que a gente vai amadurecendo também esse olhar, né? E esses papos rolam muito. Então, no núcleo têxtil da SIG, eu noto muito o núcleo. Veio até mim. Bem ativo. É muito ativo. E eu já comento com o Jason há um tempo. Até aqui em Indaiá houve uma tentativa de começar um núcleo, mas não deu certo, né? O núcleo têxtil, eles também têm outros núcleos, né? E não deu certo no momento. E quando um grupo se destaca, a gente nota, né? E o grupo de vocês se destaca mesmo.
E eu vou deixar vocês mesmos contarem, porque eles se destacam, vocês já vão entender. E vocês têm um núcleo muito ativo. E vocês estão há quanto tempo no núcleo? Ou então vamos começar no básico. Para quem não entende o que é um núcleo, o que é a SIG, o que é? O núcleo, vou tomar a liberdade, ele é formado por... Vamos pelo básico, né? Mas por um grupo de empresários que entendem que trocar boa experiência ou procurar uma dor em comum e ir atrás disso. Entender, cara, como é que a gente pode tratar isso aqui? Como que a gente pode evoluir nisso aqui? Mas o ponto... Tem diversos tipos de núcleos, né? Núcleos de, talvez, a gente pega Brusque, que tem malharia, beneficiamento e outros. Aqui também teria um outro modelo de núcleo. Lá em Gaspar, a gente é um núcleo têxtil e composto por empresas verticalizadas, terceirizados e outros. Então, isso facilita, tem o desafio de todo mundo convergir para uma linha de raciocínio, de entendimento de dor, Certo. mas também para ter essa... Miscelânea de competências. Exato. Cada um entende a sua área, então acho que isso facilita muito. Mas é esse grupo. Claro, dentro da Associação Empresarial de Gaspar, a gente tem esse vínculo, então, né, na federação, na FACISC, Federação das Indústrias de Santa Catarina, e aí tudo regido por uma metodologia. Acompanhamento, reuniões mensais e assim sucessivamente. Então, dando um pouco de histórico, o núcleo, se não me engano, começou lá em 2018. Um empresário... Naquela época entendeu essa necessidade, quase como um ciclo de empresa, né? Começa pela necessidade, pelo movimento, e foram se unindo, foram entendendo, poxa, a gente tem muitas marcas em Gaspar, marcas próprias. Mais de 1000 confecções. Eu ia falar, a registradas Gaspar em Gaspar. é muito Demais, forte Aham, a exato. confecção. E nisso aí, eu vou levantar por cima, assim, talvez 60% atendem marca própria e 40% atendem private label, magazines. Então, então é um outro debate muito bacana. Então, claro, em boa parte nichado para moda infantil, mas tem lá fitness, tem lá moda praia, tem as outras capilaridades de moda, né? Então, isso legal porque provoca muito debate. Provoca. O cara que tem a marca quer ir pro private label e o que tem o private label Sempre tem aquela dúvida, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? É bem isso. Ou até a malharia e não, mas o teu é fácil. O tecido plano, ou o produto mais elaborado, ou o produto mais básico. Pô, aquilo lá dá dinheiro, né? Mas o teu dá dinheiro, né? É isso, Tony. E aí, em 2018, então, teve esse movimento por necessidade. Lá eles foram em busca também do título da Capital Nacional da Moda Infantil. Então, vários outros desafios. E aí veio uma sucessora, a Sheila, também, que é outra empresária do ramo mecânico, metalúrgicas, que também trouxe um outro olhar, né? Como ela era fornecedora nossa do têxtil. Então, máquina de viés e outras máquinas lá de Gaspar. Então, trouxe uma outra dinâmica. E ela foi uma das que começou a trazer algumas pessoas de fora também para trocar ideia. Então, várias pessoas. Profissionalizou bastante o núcleo, Isso. né? Fez a gente aparecer de um jeito diferente. Isso. E dando sequência, a gente acabou sendo convidado. O Eduardo Deixamos, que é o presidente da SIG, ele propôs um dia, olha, o núcleo não teve a transição e a gente gostaria de, talvez, você é uma pessoa nova e tudo mais. Eu disse, Eduardo, vamos lá, papo reto. Cara, eu não vou fazer o que é comum. Mas vamos fazer um negócio. Olha, gente, essa é a característica do Fantoni, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que acontecem coisas no núcleo que às vezes nem eu acredito. Juro. Não, vamos fazer um negócio bem feito, vamos fazer um negócio pra marcar, né? Não, E isso aí a primeira pessoa que eu lembrei foi a Raquel. Ainda bem que ele me convidou, porque eu faço parte dessa gestão de orgulho, né? Que nem, na verdade, nesse momento, quando o Fantoni me convidou, eu não tava... ainda tão ligada, porque eu ainda estava muito mergulhada lá na empresa, né, no meu momento de aprendizado. E aí ele sempre tentando me tirar um pouquinho de lá e me trazendo para o mundo, que já eu vou estar pronta para estar bem no mundo, mas nesse momento a empresa ainda exige, né, quase que 100% do meu tempo. E isso daqui é um ponto importante, porque quando a gente foi assumindo, montando um projeto de núcleo, tinha metodologia, tinha isso, tinha aquilo. Eu disse, cara, isso talvez pode ser um pouco engessado, a gente pode adaptar. Como que a gente pode fazer? Então,
a gente tem uma idade próxima, acabei conversando com outros amigos. Como a Raquel comentou antes, a gente tem vários amigos de colégio, de faculdade, que é faixa etária, e é aquele período de transição das empresas de Gaspar. A maioria tem na faixa de 30 a 40 anos, então os pais já estão passando o bastão. E aí foi um ponto que eu achei muito positivo. Cara, vamos procurar essa galera. Porque lá atrás, com os outros 2 coordenadores, era a velha guarda. E tá tudo certo. Aí eu digo... Mas aí tu começa a ter aqueles vínculos diretos que em determinado momento tu tá numa linha assim que tu... Pô, é lá, cá, o que tá a demanda? Porque daí tem o sindicato, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro grupo, tem o grupo da confraria, e daí começa a se misturar, tem o grupo dos consultores. Então, poxa, isso começa a ofuscar qual que é a dinâmica do negócio. Então, eu falei, Eduardo, vamos fazer isso, vou convidar esses amigos. E aí a gente tem tudo lá, tinturaria, confecção, estamparia. Então, começou a juntar esse pessoal. E muitas pessoas que estão vivendo o cenário que a gente está vivendo de sucessão, né? De estar nessa idade de transição com os pais entregando um pouco do trabalho, né? Que é um trabalho de vida, e a gente, né? De alguma forma, correndo atrás para aprender, para dar conta. E aí tem sido esse espaço de profissionalização, porque como a gente tem muitas pessoas que estão vivendo isso, o nosso objetivo é profissionalizar essa galera e também trocar essa experiência, né? Se fortalecer, porque de uma maneira geral os nossos pais têm uma rede muito forte, né? De contato, né? E até de conhecimento mesmo. Então, assim, eu tô vivendo um problema aqui, o mercado tá ruim, eles ligam pro pai do Fantoni, né? E aí, Clarindo? Aí também tá difícil, aí também tá ruim. E a gente também viu essa necessidade, né? De se fortalecer desse jeito. E a gente tem se fortalecido muito. E isso é muito importante, porque cada um tem uma maturidade do seu envolvimento, do seu engajamento com a sua empresa. Poxa, quando eu comecei, acho que eu já tinha passado uns 2 anos do industrial e estava querendo migrar mais para o administrativo e tudo mais. A Raquel também. Então, assim, cada participante do núcleo, aproximados 40 empresas, eu denomino dessa forma, cada um está em um estágio. Cara, tem um cara que está enfiado lá na operação. Mas, cara, tá tudo certo. Tu tem o teu momento. O que a gente sempre tenta puxar é o seguinte, cara, estratégia. Às vezes tu é o sucessor, mas, pô, tem a visão da estratégia do negócio. Comentasse antes também do benefício disso tudo é a gente quem ter ainda o pai dentro, a mãe dentro da empresa, o familiar próximo, seja até irmão, que querendo ou não é confiança, é da família. Então, é aproveitar isso ao máximo. E tá tudo certo. Mas como que tu consegue pegar essa visão, talvez entender como é que tá o movimento do mercado, para os próximos anos, que seja, e tentar amadurecer isso, né? Entender como que, poxa, criar essas parcerias. Às vezes a gente estudou junto, né? Outros membros também do núcleo, estudamos juntos, mas, cara, não perdemos o contato e tudo mais. Cara, vamos lá fazer uma visita, só trocar uma ideia leve, ou vamos marcar de tomar um vinho, uma cerveja. Porque é o seguinte, boa parte também, membros são da moda infantil. E isso eu estipulei desde o início. Cara, isso aqui não é um ambiente para abrir segredo industrial. Cara, tu faz o teu negócio tá tudo certo. Aqui, cara, um representante teu pode ser meu, cara, às vezes categoria de nicho de produto diferente, em outro patamar, cara, tá tudo certo. Eu não vou querer entrar no mercado, eu entendo meu posicionamento, querendo ou não, tem mercado para todo mundo. Então, é ter esse tipo de maturidade, primeiro. Cara, chega junto, vamos chegar para conversa. Isso aconteceu muito, né? A gente acabei fazendo benchmark lá em Brusque, aconteceu com malharia lá, no setor do núcleo de malharia. O cara abriu. Veio um aqui e queria fazer cartel, por exemplo. Cara, já rifaram o cara. Então, assim, não adianta não é esse tipo de negócio. Cara, é um negócio que você leve. A gente se conhece, as nossas famílias se conhecem, Gaspar. Então, tem esse benefício. Então, cara, tem que ter esse cuidado também de maturidade de relacionamento. Então, entender se isso faz sentido para ti. Cara, chega junto. E entender também, né, Chico, que a gente tem visto uma necessidade de ser forte como têxtil, né? Como estado, né? Como região. Então, assim, quando a gente se une de uma maneira geral, a gente consegue incentivos diferentes, né? A gente consegue se fortalecer até quantas coisas a gente já tem transicionado e emprestado e passado contatos, porque a gente cresce como indústria têxtil aqui da nossa região, né? Então, por mais que historicamente, né, a gente tenha algumas dificuldades ainda com isso, e eu acho que sim, tem que ter um certo cuidado, né? Até porque tem coisas que são muito valiosas dentro da empresa de cada um, né?
Tem muita parceria possível e a gente tem que crescer juntos como indústria têxtil, né? Uma coisa que o Francisco falou também, que tem acontecido muito com a gente, é que, por estarmos vivendo a sucessão, nós temos também exemplos parecidos. Que às vezes parece que somos os únicos, né? No mundo. Exato, e as dificuldades que a gente enfrenta e não somos, né? O Francisco mesmo estava falando que é clássico da sucessão, né? O filho chega com o desejo da inovação e do novo, e o pai ou a mãe, né, está tentando sustentar uma tradição, uma cultura que deu certo e que vai continuar dando certo, né? E que precisa ter as mudanças, mas que aquilo precisa perpetuar. E aí é muito legal, porque a gente compartilha disso e também descobre como às vezes vencer algumas coisas juntos, né? Dobrar os coroas. Exato. Ou também, eu lembro o Breno, que agora ele não tá, ele faz parte do núcleo, a empresa dele faz parte do núcleo, mas agora ele não tá aqui no Brasil. Mas eu lembro que ele participou com a gente um tempo. E daí um dia ele veio conversar comigo. Kel, eu tô participando agora, comecei a trabalhar com meu pai. E eu tô trazendo, ele trabalhava com exportação, e eu tô trazendo algumas ideias e tal. E daí eu falei pra ele, e aí ele começou a falar, mas tem a dificuldade e tal. E aí eu até falei pra ele, eu falei assim, Breno, aproveita e aprende tudo que tu consegue com teu pai. Porque às vezes a gente também precisa escutar isso. A gente chega com a energia, e a energia é maravilhosa, a gente não pode perder isso. Sim. Mas tem algo também que a gente precisa escutar antes. Claro. Né? E que é um pouco da história do Fantoni, do que ele falou. Num primeiro momento eu precisei criar um pouco de maturidade para entender que eu também precisava escutar. E às vezes quando a gente entra no momento, a gente estava conversando antes, né? E eu falei que às vezes eu penso por que eu não entrei antes, né? Mas eu também penso por um outro lado que eu entrei com mais maturidade. Talvez, né? Se eu tivesse entrado muito nova... Não teria esse resultado. Exato. Talvez eu teria me chocado muito, né? Então, tem os dois lados. E aí a gente também tem que olhar e falar, não perde essa energia. Porque os teus colaboradores também estão olhando para ti e estão pensando, esse vai ser o futuro. E aí, quando eles pensam isso, eles também querem energia, eles também querem crescimento, eles também querem inovação. Então, é uma dança, mas que quando a gente tem apoio e entende que a gente tá vivendo coisas parecidas, que a gente consegue dar dicas um pro outro e, tipo, segura a mão que lá na frente dá certo. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí a gente também se sente mais forte, né? Que é o que o núcleo tem trazido para nós. E essa é uma das verticais, assim, que a gente trabalha dentro. Então, a gente vai entrando em outros cases, assim, que... Eu peguei essa cultura que eu tentei colocar no núcleo um pouco com a SCMC. Então, se vocês conhecem, quem está nos ouvindo e assistindo, procure conhecer também. O SCMC também é um outro grupo que trabalha nesse viés aqui da região, algo mais regional mesmo, e vem com essa linha. Uma linha da academia, uma linha de inovação, uma linha... Então, segmentado. Então, acho que isso foi algo que eu quis propor. E aí a gente, um encontro mensal. Cara, não vamos sentar na cadeira, numa mesa lá dentro da SIG e vamos trocar ideia. Tipo, eu digo, não, eu sou mais da resenha, mais do sair fora e tal, tudo. Claro, a gente pode um dia fazer uma reunião lá na Catarina, a gente pode fazer uma reunião na SIG, a gente pode fazer uma na Fina Estampa, em outras empresas. Ok, a gente conhece um pouco a abertura, mas tem que entender, às vezes, também o sentimento do próprio empresário que está participando de estar aberto ou não a esse tipo de proposta. Mas o que eu quis fazer? Com essa linha de raciocínio de jovens empreendedores, eu disse, cara, essa galera precisa amadurecer a visão de negócio. E não só visão de gestão, especificamente. Então, cara, como é que a gente pode fazer isso? Lá, às vezes, se fala muito de que, não, vai vir gente de fora, dar opinião, não sei o que lá. Daí eu disse, cara, quer saber? E nós vamos até eles, então. Nós vamos até esses caras de fora. E entender, Blumenau é um polo forte, Brusque é um polo forte. Outras marcas que estão em outras regiões também têm se consolidado. Como que a gente pode aprender essa cultura? Então, foi aí que eu comecei a mapear alguns colegas, alguns parceiros e disse, tu abre tua empresa lá.
Cara, é rapidinho, é só a gurizada mais nova. Colegas, não foram empresas pequenininhas, assim, né? A gente, né, Tá conseguiu... Exato. Tá sendo simplório na Tá frase, sendo humilde. tá. Não, daí eu disse assim, ó, não, cara, coisa leve. Cara, nós vamos em 20 empresários, daí sempre fechava uma van, sempre fechamos, né? Recorrente. Vamos fechar uma van de 20 empresários e, cara, a gente vai até lá, tu dá uma palavra, às vezes tu é o gestor, ou o proprietário, ou tu é o sucessor, cara, conta um pouquinho da tua história, conta um pouco o teu modelo de negócio. Então, o Eduardo, a primeira oportunidade já foi com o Eduardo na visita da Viva, que os guris lá, a família Tancon, faz plástico, né? A parte plástica, fornece embalagens e tudo mais. E é uma sucessão que deu certo já, né? Não, e, poxa, a gente já viajou junto quando era na época da escola, mas eles ficam na divisa, acho que com Pomerode, alguma coisa assim. E aí, o Eduardo é contador, era contador dos caras, daí começou. Eu pensei, cara, meus amigos, de infância, vamos lá conhecer. Cara, chegamos lá, cara, já começou com case, começou com entender processos diferentes numa outra indústria, mas querendo ou não, é processo. Como que a gente pode aprender, né, nesses benchmarks? Então, isso que eu quis fortalecer bastante lá no início. E acho que foi casando muito bem, porque a Raquel também tinha essa visão, o Diego da Fina Estampa também, que é o secretário, né, a nossa coordenação ali, deu adesão. Então, cara, vamos fazer isso. Legal, deu a primeira. Aí guardamos 1-2 meses para entender bem, o grupinho assim, vamos convidar mais quem, onde é que a gente vai. Cara, e foi. Vamos lá na BMW. Francisco, nada a ver, cara. Ir lá visitar a BMW, negócio montador de carro. Tudo a ver. Cara, Tudo a ver. uma linha de produção absurda. Vamos lá conhecer, a cultura vem de outro país, né? Toda a metodologia. Fomos na Hyundai, Creora. Eu lembro que quando a gente conversei a primeira vez, não sei se nesse momento agora já mudou ou não, mas, cara, toda a diretoria era do país de origem. Não sei se era sul-coreana ou agora não me recordo. Mas, cara, e aí todos os subordinados brasileiros para trocar a produção. Cara, imagina a cultura que não deve ter aquele negócio. E a gente sabe que deu muito certo, porque uma das nossas preocupações era não ser relevante. Porque isso é muito difícil. Se a gente pensar, o têxtil consome a gente. É difícil a gente sair, né? Então, a ideia do núcleo, como a gente estava falando, tem N possibilidades, mas uma possibilidade é trocar contato, é conversar, é se apoiar. Mas como o Fantoni falou, quando a gente senta numa mesa, pode dar muito certo, a gente pode se apoiar, pode conversar, mas às vezes não. E é muito difícil a gente sair lá do nosso dia a dia, né? Consome muito o nosso dia a dia. Então, quando a gente sugere que esse tempo seja tão bem utilizado, porque ao mesmo tempo tu vai estar conhecendo uma grande empresa, ao mesmo tempo tu vai te apoiar e fazer contato, porque ali no meio a gente vai conversando, ali no meio a gente vai trocando. Então, isso deu muito certo, porque o empresário, o sucessor, viu muito benefício, né? Eu vou ganhar N resultados indo para essa imersão, né? E aí, a gente, né, foi fazendo um bom trabalho. Fizeram algumas, né? Algumas. Tem algumas no radar ainda, mas às vezes é demanda, é mensal, tá tudo certo. Às vezes é período, é Fibratex, é aquilo, é o NDM. Então, vamos com calma, tudo se adequando. As atenções, né, estão voltadas para outras coisas. Porque, só para complementar, porque foi isso que a Raquel comentou, era... Cara, quanto que é o teu tempo? Tu é gestor, cara, tem que valer, né? Então, esse foi o tópico principal. Cara, uma vez por mês, o dia todo. Cara, tu vai sair e tu vai chegar cansado. Esse era o objetivo, o cara chegar cansado de conteúdo para agregar conhecimento. Isso tem que valer e vai valer. Então, se tem a oportunidade de ir, cara, agarra. Teve empresa que às vezes tirava 3, 4 gestores para ir com a gente. Então, poxa, tu via... Não, tá fazendo sentido pro pessoal. Querem mais. A gente sempre fazia pesquisa de satisfação, pedia indicação. O pessoal, não, cara, vamos lá. Tem aquela outra empresa. Daí, chamava... Não tinha identificação, mas chamava um outro conhecido. Cara, tu conhece alguém lá? Vamos lá, vamos conhecer. Então, as empresas foram abrindo as portas e, em nome aqui do Núcleo, a gente agradece a cada uma que abriu. Isso foi muito importante para nós, porque, querendo ou não, conhece. É ali que vai trocando ideia com o fornecedor, possível parceiro e tudo mais. Às vezes é até da dor. Tá lá o cara no fundão da van falando não sei o quê, isso e aquilo. Aí o outro já escuta. Não, mas eu sei como é que é isso aí. Lá a gente faz assim. E ali nessa troca, cara, foi tranquilo. Aquele diálogo que valeu a viagem toda, não é? É aquele 10% às vezes que faz parte.
tira a pessoa daquele meio que Também, né? ela Dá uma talvez arejada, tá né, Ju? cansada naquele momento, né? Talvez ela daqui enxerga uma outra coisa que o companheiro tá falando do lado, né? E também legal assim para a divulgação que vocês fazem, porque para divulgar o núcleo de vocês, porque assim, ó, quem se interessa de ingressar num núcleo desse não é uma pessoa que tá ali para fazer uma zoeira, nem para não tá, né? Não existe isso, né? Então assim, a divulgação é importante, que vai chamar cada vez mais pessoas interessadas, né? E vai ficar cada vez mais rico o grupo de vocês, né? Rico no sentido de próspero, né? De conhecimento, né? E foram alguns outros eventos, porque a gente foi num evento que tinha um talk muito gostoso, né? Lá no Bela Vista, achei incrível também. Vocês fizeram mais daqueles? Não, a princípio é uma vez por ano. Daí tá. a gente até ia fazer talvez uma segunda edição nesse mesmo ano, mas por questão de tempo e tudo mais, de organização, Muitas ninguém tinha muita pessoas. experiência. Exato. E é porque também é o evento que mais dá trabalho, né, pra gente, né? Como sim. por ser um evento maior né? Mas foi muito interessante, realmente. Ele é para ser anual ou bianual, né? Bianual. Bianual. Aham. E aí a Sheila Sense Fantástico. provocou isso lá atrás, acho que era com o DJ Castro e mais um outro, o Roberto Vilela. Então, foi fomentado lá atrás. E aí eu disse, cara, vamos continuar isso aí, faz sentido. Poxa, não é uma feira, é mais um momento de ser algo intimista. Por mais que tem bastante gente, tudo mais que vocês acabaram percebendo lá, a ideia é aquilo. Às vezes não é um palco, nada, não. É alguém compartilhar uma história, como vocês fazem muito bem aqui, e a gente ouvir lá cases ou pontos assim de reflexão que tragam essa provocação para os empresários. Então, claro, é um público abrangente, variado, mas cada um na sua área um tema específico, né? Seja inovação, seja outros que foram abordados lá, mas acho que é um programa muito rico. A gente pensou, talvez uma edição limitada de e-commerce, que às vezes tem muito na região, faz sentido. Então, só que é aquela coisa. O pessoal tem que entender, às vezes pedir ou não, porque às vezes pode desenvolver um projeto e tudo mais, mas entender, faz sentido. O pessoal, cara, daqui a pouco tem um evento da Magazord lá, tem não sei o que lá. Cara, às vezes tem o evento aqui em São Paulo lá, ou da RD Station, sei lá. Cara, o pessoal acaba indo muito, Cara, então, tem que ser algo diferente, tem que ser algo rico. Então é isso que a gente tenta trazer esses gatilhos, assim. Estudando o que está acontecendo ao redor para... legal. E que gostoso lá escutar o seu Armando falando tão humildemente, né? Que incrível, né? Que lindo, né? Que aula, gente, que maravilhoso. E vocês estiveram lá também, né? Na Renault, né? Sim. A gente esteve recentemente lá também e é fantástico. Viu o Nilson explicar as coisas? Sim. Que demais, né? Meu Deus, o que Newton. é isso? Nilson. Gente boa demais. Nossa, Demais. demais. Já veio o convite, né, Sabe, Nilson? A gente só falta ver a data. É isso aí. Adorei. Já tá, ó. Só ver a data. Quanto conhecimento, né? Nossa, muito demais. Não, e eu acho que essa cultura assim que a gente vai percebendo. Eu, agora me envolvendo cada vez mais, tem o Gerson Otton também que trabalhou lá dentro, e aí tu começa... Cara, isso é uma cultura tão rica. Tipo, claro, foi vendido. É uma inspiração, tudo, mas, né? Cara, quando tu pega a identidade sabe, de algo que tu... Porra, é isso aí, cara. É isso aí que... Eu vejo que assim, o núcleo de uma maneira geral, e nós deveríamos, né, nos esforçar para sair e olhar para fora. Até agora, faz pouco tempo, a gente está com uma gerente nova de produto e ela sempre fala para mim, ai, Raquel, eu tenho tanto medo de emburrecer. E aí ela fala, eu fico sempre me provocando para pensar diferente, ver diferente, estudar uma coisa que eu não estou acostumada. E aí, o núcleo tem esse objetivo, né? Da gente tirar o pessoal e pensar diferente, olhar diferente. E isso é um ganho para a gente que está empreendendo, porque assim, quando a gente assume sucessor, não necessariamente nós somos empreendedores. Não necessariamente. Sim. Mas o interessante é que fôssemos, né? Porque... Caiu do céu, né? Caiu do céu. Exato. Não, e porque a empresa, ainda que ela esteja num lugar muito bem colocada, se a gente não for acrescentando, crescendo,
né? Ela não, ela regride, né? A minha mãe sempre falava isso pra mim. Ela falava assim, Raquel, a empresa nunca pode ficar estática. Ou ela cresce, ou ela míngua, né? Diminui. Então, como sucessores, a gente tem que aprender isso também. Como que a gente vai empreender, como que a gente vai fazer diferente, como que a gente vai crescer. E às vezes é super difícil numa marca que, quando a gente entra dentro da nossa empresa, com um conservadorismo que é muito necessário, né? Foi assim, sempre deu certo. E então a gente também precisa, às vezes, até do conhecimento do que tá lá fora, para abrir a nossa própria cabeça. Porque quando a gente tá ali dentro, a gente tá aprendendo o que deu certo, né? E aí, quando que eu vou olhar o que pode dar certo? É quando eu vou para fora. Não pode ser uma viagem da cabeça acreditar que o jovem vai vir e vai fazer diferente do que o pai fez por 50 anos e agora dar certo mais todos 50 anos. os problemas estão resolvidos. Agora chegou, arrasta pra cima. Racha pra cima, é isso aí. Não é? É isso mesmo. Porque, vamos lá, talvez com não tanto amadurecimento, o jovem vem com isso. Ah, meu pai não me deixa mudar nada, que eu já tentei e não sei o quê, né? Sim. E aí a primeira coisa deve ser arrumar aquelas desculpas clichê. É que eu já falei pro meu pai. É que não sei, né? Deve ser muito assim. Eu tô tentando saber, né? Como é. Mas assim, a gente tem... É engraçado isso, assim, porque existe um conhecimento por trás, né? Da sucessão, né? E a verdade é que a gente tá falando pouco disso. Vou falar bem a verdade que... E eu acho que por que a gente tá falando pouco? Porque a gente tem que se expor muito quando a gente fala. Eu me vejo nessa situação de que eu tenho que expor a minha família quando eu falo das minhas dificuldades como sucessora, né? E às vezes, por exemplo, eu vou falar um recorte dos meus pais... que é um recorte e que não mostra, às vezes, o quanto eu sou grata, o quanto eu valorizo, o quanto eu honro aquilo. E aí, por isso, essa dificuldade da gente começar a falar. Porque depois, com o tempo, né? O pessoal vai entender que a gente honra, né? E que a gente cuida daquilo. Mas, às vezes, a gente vai contar uma história que pegou um recorte e é da tua própria família, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. E tem que falar sobre isso com muita responsabilidade. Mas eu acredito, né? Que por a gente estar vivendo esse momento... Principalmente nós aqui, a nossa região, a gente vai escutar cada vez mais falar, porque a gente precisa se apoiar e entender melhor que existe um conhecimento que pode ajudar a gente a viver esse processo de uma forma mais leve, né? A viver esse processo. Eu, como fiz psicologia, e na época da psicologia, no meio da faculdade, eu entendi que eu gostava muito da psicologia organizacional, que tinha... algo ali, né, que eu ia entender sobre o movimento do grupo. Eu sempre me interessei por isso, entender como as pessoas aprendem, como podem aprender mais. E aí, dentro da psicologia, tinha a psicologia educacional, mas eu não via movimento. Então, eu achava que ali era meu lugar, e aí, quando eu comecei a entender mais, eu falei, cara, eu preciso de mais movimento, eu sou mais dinâmica, né? E aí, dentro da psicologia organizacional, eu falei, cara, aqui tem aquilo da educacional que eu gosto e o movimento. E aí, por causa disso, quando eu estou dentro da empresa, por mais que eu nunca me aprofundei mesmo sobre sucessão, mas estar dentro da empresa, tendo feito psicologia, eu entendo o que a sucessão vai falar. E ela vai entender da cultura, e tem uma cultura que tem que ser preservada, e tem uma partezinha ali que tem que ir junto com o novo. Então, eu entendo um pouco, mas eu entendo também que é um mundo que a gente tem que caminhar mais. Sabe? E é os 3 pilares, né? Gestão, família e propriedade. Exato. Os pilares, assim, que acho que são fundamentais. Até, estava em outro evento em Jaraguá e lá estava um dos familiares ali da VEG. E acho que é o patriarca agora. E aí, pô, ele se emocionou e tocou todo mundo. O Scar todo, assim. Cara, o que é mais importante? Pô, ele começou a chorar, ele disse, cara, família. Família. Então... Tem que ter essa sensibilidade e esse cuidado. E outro pilar também que a gente acaba trabalhando é a questão, reforço, além disso tudo, da sucessão, é o planejamento estratégico. Cara, para onde é que tá indo? Dentro desses pilares, tá definido? É você a pessoa? Vamos te instruir, vamos te capacitar. Cara, vai para cima, faz isso aqui, aprende, entende, vai lá, conhece onde é que tá o teu amigo? Pô, como é que ele fez? Tá, não, tudo bem, talvez não é o cenário ideal, vamos adaptar, vamos entender outro case. Cara,
vamos preparar. Vamos preparar o time, a base da gestão das pessoas, da tua empresa. Vamos entender, cara, qual que é a visão? 2, 3, 4 anos. Pô, onde é que a gente quer chegar? Então, acho que tudo isso, cara, dentro do planejamento estratégico, destrincha isso tudo, além de capilarizar para todos os setores, mas destrincha, cara, qual que é o planejamento financeiro, qual que é o planejamento tributário disso aí. Às vezes, cara, por mais que o cara é pequeno, 10, 20, 30, 40, 100, 150, cara, tem que ter um norte. Qual que é o preparo? E o Francisco está falando muito disso porque nós vivemos em Gaspar um momento onde as empresas estão vivendo essa profissionalização. Né? Chegou, e eu acho que isso é o momento que nós estamos vivendo. Né? Hoje a gente vive um momento que as pessoas têm muito mais acesso ao conhecimento, muito mais acesso aos dados. E hoje, se a gente tiver uma empresa e que a gente não está constantemente, que é bem o que eu falei, né? Entendendo para onde a gente vai, o que a gente vai fazer para crescer, a gente não sobrevive mais. E as empresas de Gaspar, de uma maneira geral, estão entendendo essa necessidade e estão juntas vivendo esse momento que se traduz no planejamento estratégico, vamos dizer assim, né? Numa empresa. Mas é todo um movimento de profissionalização, né? Que não é só, bem como o Francisco falou, definir e capilarizar, né? Tem que ter uma equipe preparada, porque uma coisa que aconteceu com a gente, até vou abrir, acho que isso é bem legal, Os meus pais, que são o Wander e a Eva, de uma maneira geral, eles sempre tiveram uma mentalidade de que, com as condições que eles tinham na época, eles iriam profissionalizar a empresa. Principalmente porque, se pensar, eu e a minha irmã, com os meus pais, a gente tem um gap de idade, né? Os meus pais, hoje, às vezes eu encontro pessoas que são muito mais velhas do que eu, com a idade dos meus pais. Então, eles também nunca foram pais que obrigaram ou falaram, vocês vão trabalhar na empresa, vão... E eles deram muita liberdade para a gente escolher o que a gente queria. E por causa disso, eles tinham que pensar qual seria o futuro da empresa. Então, eles foram, com as condições que eles tinham na época, profissionalizando a empresa para que, se um dia eu e a Suzana não assumíssemos, eles teriam um caminho, né, do que fazer com a empresa quando eles não pudessem trabalhar mais lá. E aí, uma coisa legal disso é que chegou um momento agora... Quando eu entrei na empresa, como eu vim da psicologia organizacional, cheguei na empresa querendo fazer planejamento estratégico, né? A gente precisa de um planejamento estratégico, dava briga, porque a gente não estava pronto. Então, eu queria que eles me respondessem as perguntas do futuro, sendo que eles não conseguiam apagar o fogo do momento. E meio que os meus pais, assim, eles sempre me deram muita liberdade, muito espaço. Então, eles não queriam meio que olhar pra mim e tirar o meu brilho e falar, Raquel, não tenho tempo pra pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles não, né, dava briga porque não tinha tempo pra olhar pra aquilo ali. Bom, daí, naquele momento eu entendi, não tinha tempo, fui entrar com eles na operação, fui entender onde que a gente precisava apagar o fogo. E chegou agora, faz uns 2 anos, a gente começou a pensar em planejamento estratégico e indicadores e N coisas, né, que fazem parte dessa profissionalização. Só que foi muito legal, porque no processo a gente percebe também que, ao mesmo tempo que tu vai tendo que caminhar para estar pronto, tem muita coisa que não tá pronta. Então, eu tive vários... Vida real. Exato, vida real. Eu tive vários profissionais, por exemplo, que não estavam prontos para saber os números macros da empresa. E aí, quando a gente abriu, né? Porque o planejamento estratégico, vai lá. Eu abro muitas coisas que a gente não está acostumado a abrir. Como empresas não profissionais, vamos dizer assim, Sim. né? E aí, quando a gente abriu, e aí eu me liguei, eu falei, cara, como que é uma evolução, né? Também, se profissionalizar. Então, porque às vezes tu acha que tu tá fazendo melhor, para aquele momento tá lá no livro, tá... E a empresa ainda não está pronta. Então, é um caminhar, e eu sei que nós todos estamos vivendo isso, né? Temos N estágios de empresas em Gaspar. Tem empresas, né, que já estão caminhando, outras, né, que ainda... Mas eu sei que, como núcleo, né, a gente está vivendo esse momento, né? Sensacional. Legal. E as pessoas, assim... Muitas pessoas acham que essa coisa de
sucessor, né? Em outras palavras, né? É o herdeiro. Esse daí ganhou tudo pronto. Esse aí não precisa de mais nada. Mas, ao mesmo tempo, quando você, por exemplo, assim, pega ali qualquer tem várias atividades na empresa, mas pega uma pessoa que tem menos responsabilidade, outra que tem muito mais. E você diz assim, queres ser essa por um dia? Não, eu não. Deus me livre. Imagine ser um sucessor, né? Então, assim, como você falou antes, gente, não adianta, eles fizeram 50 anos, deu certo, mas se eu chegar aqui e fizer a mesma coisa ou fazer muito diferente, posso acabar com tudo. Então, assim, o preparo como realmente... é bem comum, né, Juliana? Como é bem comum. Então, esse talvez seria o fardo mais xaropão que vocês têm que carregar, que é não fazer igual muita gente fez, que é quebrar a fábrica do pai, né? Exatamente. Então, uma baita responsabilidade, né? Que eu tenho certeza que muita gente que fala assim, jamais iria querer. E até quando a gente começou a fazer esse movimento, eu lembro certinho, pelo menos 2, 3 colegas, o cara olhou assim pra mim, Francisco, cara, eu não tenho o cara pra fazer expedição. Eu tenho que ir ali e tal. Tudo. Cara, fica tranquila, no teu tempo. Acompanha. É uma vez por mês, cara, se planeja, quando der e tal, tudo. Pô, o cara conseguiu e tal. Mas aí, em outro momento, também, outro parceiro nosso, ele disse... que aconteceu isso que vocês comentaram? Pô, tá, mas aí... aquele lá tem a empresa, ganhou a empresa toda pronta, pô. Porra, lá os caras já faziam planejamento estratégico, o cara só chegou na cadeira e, boa, eu disse, cara, tá tudo certo. Ele também tava num estágio bem imaturo, vou trazer aqui. E aí eu também tava nessa fase de, uma transição de mentalidade, de negócio. E aí cara, tá tudo certo. Tá tudo certo, é assim. Cara, que bom, mérito, independente do que for, tá tudo certo. Pô, agora o privilégio nosso, né, de tu tá aqui, cara, e tu fazer isso acontecer. Tipo, eu tava tentando levar pelo lado positivo pra ele, né? Mas, cara, tu consegue, cara. Tu consegue chegar lá. Sabe, é isso aqui. E foi tu que fez, hein? Foi tu que fez, cara. Não, imagina que bom chegar lá. E outra, melhor de tudo, daqui a pouco nós podemos sentar um dia, tomar uma cerveja e tudo mais, cara, tu vai contar isso aí com muito orgulho. Porque, cara, tu fez. Não importa, se teu pai fez isso, fez aquilo, tua mãe, não sei o que, tal, modelo de negócio. Cara, tá tudo certo. Tu entende, tu vai entender a tua responsabilidade a partir do negócio, de um determinado momento. Cara, e tá tudo certo. Pensa que positivo. Pensa como tu quer. Tu não quer fazer o teu negócio dar certo? Cara, não tô dizendo que a gente vai trazer alguém aqui, vamos mudar a vida. Não, mas, cara, chega junto. Começa a andar, talvez, com quem quer ter essa visão. A gente vai junto buscar. Isso que o núcleo quer proporcionar também. Demais. Então, tem bastante... O núcleo em massa, assim. É a mesma mentalidade, o mesmo querer, né? Que gostoso, que legal. Eu e o Jason, nós participamos de um núcleo e eu senti essa vontade também de fazer o convite, porque no início nós participamos do grupo Jovens Empreendedores. Você falou antes, Jovens Empreendedores? Legal. Era Jovens Empreendedores, né? E o que aconteceu lá... Foi muito semelhante, né? A gente, vamos lá, a gente não se deu match na galera tanto, também. Só que a galera deu match nesse sentido. Por exemplo, assim, todos saíam exaustos, cansados da fábrica, mas a gente ia, se encontrava, mas a gente se encontrava muito nas salinhas. Aquilo ali era um pouco morno, tal, mas assim, sempre uma conversa massa, legal. Aí aconteciam as conversas e tal, e a gente se ajudava, massa, a gente trazia algumas dinâmicas, legal. Mas esse grupo era muito dinâmico fora da mesinha. Que legal. E aí é rico. Rico por quê? Se hoje, que o grupo ainda existe... Eles eram incomodados. O grupo existe... Quantos anos faz isso? 10 anos? Não sei, mas faz algum tempo. O grupo existe ali, está quietinho, inativo... Tá todo mundo ali, saíram 2 pessoas. Que legal. Se hoje a gente mandar uma mensagem aí, vamos sentar em qual mesa hoje? Ai, que legal. Entendeu? Fora de uma mesa tão, né? Vai todo mundo, porque todo mundo ficou massa. Foi realmente queriam construir uma relação. Construir. Isso. E fora daquela mesinha, era muito construtivo, era muito rico, sabe? Eu acredito muito no poder do grupo, porque quando eu era muito novinha, em Gaspar, tem o Rotary, né? Que já é tradição
né? Agora ela é só novinha, antes ela era muito novinha. Olha, mas eu aprendi, tá? Eu falo novinha, porque quando eu falava pequena, todo mundo falava, Pronto. mas tu não é pequena? Sim, Aí eu não uso mais. Aí eu só uso novinha, Entendo né? bem. Mas o Rotary, na época, eles criaram em Gaspar o Interact, que era pro jovem mesmo, né? Pro adolescente. E aí eu comecei com eles. E, gente, eu falo assim, ó, pra mim, eu descobri o que eu queria ali. Porque acho que foi mais importante pra mim do que muitas coisas, assim. Digo assim, até aprendizados institucionais, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, participar do grupo, o apoio, o ter que motivar a galera, o ter que levar, tá na frente, ou participar mesmo do grupo, né? Porque às vezes tu é o suporte, tu não está levando. E aí, quando tu é o suporte, tu também aprende um pouco sobre quem tá levando o grupo. Foi muito importante. Então, eu acho que isso muda realmente. E estava inserido nos grupos mais maduros também, né? Que Exato, sempre acontece. Né? aham. Já isso também é de um Rotary aqui em Dayal, então a Eu gente... cuidei do pessoal do Interact, é bem isso. Ai, cuidou que dos E legal. agora novinhos. muita coisa, eu olhando pra ti, muita coisa se explica. Muita coisa faz sentido. É isso aí. Mas é verdade. Quem tem, eu vejo assim, na época que eu participei do Rotary, como não existia o Interact, a gente fez essa parte de criar realmente o grupo e fazer estatuto. Legal, e, legal. Isso. E entender o porquê que o Rotary existiu. E eu acho que isso fez muita diferença, porque eu acho que quem participou e não criou um grupo não entende que o Rotary é formação de líder. Através do trabalho voluntário. Porque o pessoal entra, né? E eu queria muito. Quando me convidaram, eu pensei, meu, que legal fazer trabalho voluntário. Mas depois tu vai entendendo que é muito maior, né? É uma formação realmente. E tu tá entregando pra te formar. E aí isso fez muita diferença na minha trajetória. Eu falo assim, e muita coisa que eu aprendi que hoje eu faço com a minha galera é pelo apoio que eu tive de quem cuidava de mim lá no Interact. É verdade. Eu acabei tendo essa Parabéns. parceria aí depois no Rotaract. A gente foi se esbarrar junto, um breve período ali, mas, cara, é muito. Acho que é um pouco disso. E aí, de identidade de cada pessoa, né? Seja do movimento rotariano, seja do associativismo, do cooperativismo. Cara, tem um viés, assim, que tá ali. Às vezes é aquele do bichinho, né, cara? Picou. Pô, tu entende, tu faz essa leitura, como tu fizesse agora. E, cara, pô, tu é aquilo, né? Então, acho que casa muito bem. E sim, papais e mamães incentivam os seus filhos a participarem desses grupos. Um baita negócio. Digo, grupos de escoteiro, grupos de Interact, Eu não acho é? pra vida Tudo- da pessoa, É, com exatamente. certeza. Com Nossa, certeza. gente, hoje, inclusive, eu tava com o meu time de desenvolvimento e a gente tava falando, tem uma das minhas mamães lá, né? Que ela tem 3 meninos. Uou. E aí ela tava contando que esse final de semana ela tava na apresentação da escola dos meninos. E aí ela contando que ela tava lá porque ela mora em Brusque e que aí o pessoal de Brusque é mais tímido e ela tava lá, né? A mãe. Vamos! E a gente começou a falar, porque o meu grupo de desenvolvimento, todas mamães, né? E aí a gente começou a falar disso. Eu não sou mamãe ainda, mas estava com a minha mamãe. Ela tava lá com a gente. E aí eu tava falando sobre isso, e eu acho que é uma coisa super importante, assim. A minha mãe me incentivou a participar de muita coisa na escola. E aí isso me fez criar uma facilidade de estar em ambientes difíceis, vamos dizer assim. Perder vergonha, perder medo. E depois isso também. Eu imagino, assim, hoje eu fico pensando, se eu tivesse um filho, tudo que meus pais fizeram por mim, gente, coitados. Todos os domingos que eles ficaram, porque a reunião do Interact era domingo, né? Então, assim, todo domingo, era toda semana. Que demais. Hoje em dia é online, né? Mas na minha época era presencial. Sim. Então, tem que ter uma dedicação, mas eu sinto hoje que a maior gratidão, assim, por ter desenvolvido coisas, como eu digo, que a academia não desenvolve. Sim. E né? amizades Sim. que jamais vai se desfazer. Aham. Vou trazer um gap disso aí. Tava num Semana Acadêmica de Moda do IFSC, Gaspar. Chegando lá, pô, vamos fazer um projeto de como envolver empresas, envolver núcleo, envolver
sociedade e afins para a semana acadêmica. Desenvolver produto, daí, cara, traz lá os desafios. Cara, cheguei lá na mesa do jurado, quem senta do lado, eu não conhecia a menina, não sei o que, Gabriele, Francisco e tal. Eu sou coordenadora do Rotaract. Eu disse, para. Aí começou as histórias todas, e aí no fim eles queriam fazer o mascote com algum artigo têxtil. E, cara, conversa vai, conversa vem, aí começam a surgir as oportunidades. Lá em Gaspar tem o Mulheres 1000. O João tinha incentivado também na época, eu não sei como que foi o teu envolvimento nisso. Pô, precisamos de parceria. Daí eu disse, cara, o núcleo tá de portas abertas. Mulheres 1000, cara, tem que pesquisar aí para ver os regramentos e tudo mais. Mas, enfim, mulheres que participam numa capacitação de mão de obra gratuita para qualificação, né, de costura. Cara, precisa de doação de artigo, de malha, de tecido, tudo. disso. Cara, eu falei, cara, conta com a gente. Quer o quê? Premiação? O núcleo também faz esse trabalho. Aí a gente, às vezes, claro, se alguma empresa quer fazer algum trabalho individual, tá tudo certo. Senão o próprio núcleo pega, entra em consenso, faz uma votação. Quem quer ajudar? Faz um rateio, ou daqui a pouco cada um faz alguma doação específica e tudo mais. Então, começa a ter esse vínculo com a academia também. Né? Seja ou com outros projetos, outras ações como o Rotaract. Então, tu começa a aproximar. E isso eu gosto muito, porque foi uma cultura que conheci no SMC. Cara, traz esses caras, envolve esses caras na indústria para eles entenderem. Aqui não vou falar aqui do modelo de ensino, como é ementa e tudo mais, mas, cara, isso a gente faz, acho que, muito bem. É abrir a porta da empresa, cara, fala com o professor, coordenador, cara, vai conhecer. Entende como é que funciona o processo. Uma coisa é estilo, outra coisa é talvez inserir o estilo no modelo de gestão do negócio, de alguma confecção, eu vou trazer aqui, mas cada uma tem a sua identidade, a sua cultura e modelo também de gestão de produção. Então, como que tu pode vincular isso para algum acadêmico e lá entender essa realidade? Então, isso acho que é muito importante. Ter essa noção, porque às vezes a mão de obra qualificada ela vai sair da capacitação, do ensino, cara, e vai chegar, não, vamos fazer um unicórnio aqui. E não sei o quê. Então, não, papo reto funciona assim. Às vezes, desculpa a linguagem, sou meio direto, mas é isso aí. Entender como que a academia, né, entende essa linha de raciocínio da indústria. Às vezes, mas aí o criativo é outra coisa, não sei o quê. Às vezes, também é o produto da empresa. Né? A empresa trabalha com um produto bem mais diferenciado. Então, é entender, às vezes, que mas é uma coisa que tá, precisa entender ainda mais. Por isso, Mas acho que é muito disso. As empresas estarem aptas. Eu lembro quando eu era mais novo também, e aqui eu vou vincular isso com as empresas que participam ou não do núcleo. Certo. A velha guarda, nossos pais têm um relacionamento muito bom. Hoje é segunda, eles estão lá jogando carta, provavelmente no Bela Vista, mas tudo certo. Mas tem empresário que não. Nunca viveu, não conhece. Isso. Mas não, aquele lá. Então, a velha guarda, é natural, tá tudo certo. Sim. Então, às vezes, essa cultura, o objetivo também é quebrar essa cultura que ela vai suceder isso também. Então, tipo, cara, tá tudo certo. Tamo junto. O mercado é isso aí, beleza. Então, tipo assim, aí às vezes também criar essa cultura de abrir as portas das empresas, aqui eu não estou falando das empresas entre si, concorrentes ou não, mas sim para a academia. Mas até de elas abrirem. Né? Até concorrentes hoje. A gente também vem com esse viés, entendeu? Por que a gente não é entre nós, Exato. Olha que bonito, nós somos... vocês são confeccionistas, nós somos prestadores de serviços. Vocês estão participando no Núcleo Têxtil, nós temos um podcast têxtil e os objetivos são os mesmos. É isso mesmo. Entendeu? E sabe uma coisa engraçada que aconteceu comigo? Na semana passada eu estava visitando clientes ali em São Paulo. E São Paulo é um mercado muito agressivo, competitivo, né? Eu acho que é o mercado mais... Olha, eu acho que é o mercado mais escola que a gente tem, assim, do que eu vi. Até hoje não conheço o Brasil todo, não conheço todos os estados, o mercado de todos os estados, mas estou tentando conhecer. E do que eu já conheci, a minha experiência em São Paulo foi essa, assim, de ser um mercado muito agressivo e muito competitivo. Mas eu falei, que delícia! Porque
aqui é que a gente tem que ser bom. Entende? Exato. Assim, no início até, eu fiquei meio, né, meio perdida. Eu falei, gente do céu, eu achava que eu tinha desafio e agora olhando pra isso aqui, né? Porque assim, pelo custo, então assim, como que eles estão entregando esse produto por esse valor? Eu fiquei meio, né? E daí depois eu pensei, cara, mas aqui é que tá o ouro, aqui é que vai fazer a gente ser muito bom. Tanto que eu saí de lá e eu ainda falei para as minhas meninas, eu fiquei triste que eu não levei todas vocês, que eu quis ir primeiro. Já devia ter levado vocês todas junto. Falei isso para elas hoje, mas né, agora com o tempo elas vão. E então, às vezes, o nosso concorrente, a gente tá ali, ele ser melhor, faz a gente ser melhor também. Com certeza. Né? Com certeza. E claro, né, tem que ter a ética, né? Eu acho que todos nós, assim, eu acho que é lógico que tu não vai ser parceiro, se tu é ético, justo, né? Tu não vai ser parceiro de alguém que não é ético, justo. E isso acontece, gente, assim, Sim. viver dentro do texto é isso também. A gente encontra também empresas que não são éticas, né? Claro, claro. Mas, assim, quando tu tens um concorrente que é ético e justo, eu acho que a gente cresce mais, né, juntos. Com certeza. A gente já trouxe aqui, né, pessoal que presta serviço de uma coisa que eu não presto serviço. Seria meu concorrente. Aham. Se o cara tem uma máquina digital que não é a sublimação, é meu concorrente. Gente, que delícia. Sim. Quantas... Tinha mais assunto, tinha mais coisa para trocar. Várias empresas, né, já vieram. E, gente, a gente não tá aqui né, a gente não tá aqui abrindo o ouro, mas a gente tem mercado para todo mundo e o quanto a gente vai aprender um com o outro, né? Do que funciona, do que não funciona, enfim. Eu gosto de falar que a briga não é entre a confecção e o vizinho, né? Isso. E nem a cidade vizinha. Não. E nem o estado vizinho. Mas um pouco mais ali na frente. Não é? Um pouquinho mais longe, né? É, isso aí. É, então isso é verdade. a gente tem que se enxergar como uma unidade, né? E não como cada um lutando sozinho e... Cara, vai passar perrengue que não precisava passar. Mas sabe que é engraçado, né? E são, às vezes, coisas tão pequenas, né? Então, Teve um momento, né? O Fantoni sabe porque fomos nós nos apoiando. Teve um final de ano que eu precisava de um carro. E a minha galera começou. Raquel, para alugar é tanto por dia. Mas eu não encontro um carro para alugar. Eu precisava de uma Fiorino ou de uma Ducato. Mas eu não encontro para alugar. E aí a galera lá se batendo. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível que vocês não acham uma Fiorino, uma Ducato para alugar. Não, Raquel, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E quando achava era um valor absurdo. Eu ficava, eu não posso pagar isso para alugar pelo que eu preciso. Liguei, comecei. Fantoni, tens um carro aí para me emprestar? Uma semana. Liguei pra Carol. Carol, tens um carro pra me emprestar uma semana? Esse aqui. Tô levando aí na tua empresa. Esse eu não uso, tá aqui. Então, assim, e às vezes, isso era um problemão pra mim naquele momento. Então, assim, às vezes são coisas pequenas, mas que a gente, nos apoiando, vamos dizer assim, a gente fica muito mais forte que o nosso concorrente lá, que a gente sabe. Boa. Pois é, Né? muito Que mais. tá lá longe muito da mais, gente, né? Muito mais. E sabe uma coisa que eu queria contar? A gente falou muito ali dos N desafios da sucessão, né? São N. A gente pode falar, né, de vários, né? Mas, ao mesmo tempo, também são N as oportunidades, né? N o privilégio. E a gente até estava falando um pouco antes que eu acho que a maior dificuldade é assumir, entende? Boa. Assumir que a gente tem aquele privilégio e que mesmo com as dificuldades, a gente vai tentar dar conta. Porque é meio que um escolher, querer, né? Se a gente, Sim. assim, se a gente para pra pensar, coloca na ponta do lápis, todo dia a gente vai arranjar um problema nesse caminhar. Porque tanto eu quanto o Fantoni, nós temos duas referências que estão há mais de 20 anos fazendo aquilo, que não conquistaram na fala, conquistaram no resultado. Os meus pais, quando começaram, ninguém acreditava, nem eles acreditavam direito. Mas aí foi caminhando, chegaram no resultado e hoje todo mundo acredita na gestão deles.
E a gente vai demorar talvez a mesma quantidade de anos para mostrar o resultado. Mas eu preciso que o meu grupo acredite em mim hoje. Então, se, né, a gente coloca na ponta do lápis, o desafio fica maior do que a gente acha que a gente vai conseguir. Então, é meio que uma escolha do querer e um assumir, sabe? Assim, do tipo, eu tenho esse privilégio e eu vou assumir isso e eu vou tentar. E eu falo muito, assim, eu escolhi querer. Eu vou muito por aquela linha do mérito também, de, cara, a pessoa que tá ali tem que ter a capacidade e tudo mais. Daí eu fico tentando me associar com alguns empreendedores mesmo, o cara sozinho, autônomo lá e tudo mais. E aí tu abre, cara, tenta evitar o máximo a rede social, mas aí tu abre o Insta, daí tá lá o empreendedor, quando deita no sofá, abre o Insta. Cara, tu consegue, cara, amanhã tu levanta, 5 horas da manhã, vai. Aí o cara deita na cama, já dá aquele, não, vamos conseguir. Não, vai dar certo, isso aqui vai dar certo, tá? Então... Gente, isso acontece muito comigo. É a mãe empreendedora que não tem um minuto pra chorar. É a mãe empreendedora. Essa tu também já viu. Mas realmente, e muitas vezes vem muito na minha cabeça assim, ó. Tem que querer muito. Eu olho pra mim mesma e eu falo assim, tem horas, momentos que eu falo assim, cara, tem que querer muito. E aí eu lembro que eu escolhi querer. Boa. Porque é muito louco isso, eu não sei explicar isso direito, mas teve um momento na minha vida que eu falei assim, eu vou escolher querer todos os dias. Porque pra mim não foi, tipo assim, não foi natural. Né? Chegou um momento que eu entendi, cara, eu tenho um negócio gigante aqui que eu posso assumir e eu tenho que escolher querer e eu vou escolher todo dia. E aí, às vezes, eu olho pra mim e falo, cara, tem que querer muito. Eu quero muito. Eu quero Perfeito. muito. Ó, gente, que reflexão, viram? Quem é que tá aí na dúvida, em cima do muro? Escolhe querer, gente. Tanto os pais quanto os filhos, né? É. O pai que pensa, vamos ver. Né? Que nem o Fantoni falou, não, peraí. Decida, capacite, né? E faça um plano para que aquilo dê certo, né? Para que aqueles próximos 50 anos sejam, né? Pelo menos bem lutados, bem, né? Então, e eu acho que tem muita gente, assim, que tanto os pais quanto os filhos, vamos ver, talvez, pode ser, eu não sei, talvez meu irmão. Naquele no talvez se passam 10 anos, 20 anos, e muitas coisas acontecem e acaba que até tu não tem mais aquela timing. fábrica daquele tamanho, e aí? Pô, e agora, vamos... Sucessão da onde? Pra onde, né? Que difícil isso, né? Quando é um... E sabe uma coisa declínio. que eu percebo? É que acontece muito rápido o clique entre estou 100% do meu tempo aqui e não quero mais estar aqui 100% do meu tempo. Então, eu percebo, até a gente trouxe uma palestra para o nosso núcleo, do Itamar e da Flávia, que são da Cotton Star. E foi muito legal, porque o Itamar já vem pensando nisso muito antes das empresas estarem pensando nisso. E aí foi muito legal o relato deles. Legal. E aí, uma coisa que é legal a gente entender, e eu percebo isso com os meus pais também, é que é muito difícil desapegar e entregar. Né? Uma coisa que tu construiu. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que o clique do eu não quero mais, eu não dou mais... Não quero mais, porque as prioridades vão virando outras depois que o tempo passa. Sim. E depois que tu construiu e consolidou alguma coisa, uma coisa que é tão poderosa quanto que os nossos pais consolidaram e construíram, chega um momento que eu fiz, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E esse clique, eu percebo que com os meus pais, por exemplo, quando eu entrei há 5 anos atrás, ainda não tinha virado a chave. E, de repente, virou. E eu dou graças a Deus que eu tava ali, de repente também virou meu clique do tipo, eu quero, quando eu escolhi. Mas é muito rápido. E é tão rápido que as pessoas não se ligam. E a empresa sofre, né? Vou contar pra vocês que eu nunca estudei este clique, mas eu acho que nos livros deve estar escrito isso, tá? Que o clique é rápido. Eu acho que sim, tá? Eu juro, porque e eu tenho percebido isso também nos meus amigos, né? Nas outras experiências de sucessão. E são poucos os que conseguem ter a maturidade de olhar pra isso antes do clique.
E, invariavelmente, enquanto a gente está passando pelo processo de sucessão, sempre a empresa vai sofrer. Isso é invariável. É muito difícil uma empresa que conseguiu se preparar a ponto dela não sofrer. Só que é um sofrimento necessário para o futuro. Isso que a gente está pensando, né? Se fizer bem feito, os próximos 50 anos vão estar resguardados, né? E querendo ou não, eu vou entrar num gatilho aqui, dependendo do teu modelo de negócio, teu modelo de venda, né? A gente aqui é varejo. Então, cara, o varejo te consome, né? Porque ele exige que tu se adapte. Ele exige que tu performe bem. Cara, tu tem que responder rápido As e ser realidades, assertivo. as várias realidades. Cara, então de mercado. tá ali o negócio. Então, quanto antes tu se preparar para chegar a algum momento de inflexão, tu... Não, é aqui, ó. Vai. Então, acho que esse gatilho, assim, é muito importante, esse preparo. Claro, tem coisas que a vida não te prepara, aquela coisa toda. Mas, cara, pô, se tu tá junto, ouve, se atenta, cara, é aquela informação que tá passando lá fora. Cara, esse negócio vai chegar em nós. Tipo, vai chegar... Cara, quando chegar aqui, o que eu vou fazer? Não é aquele negócio de sofrer por ansiedade. Não. Cara, se preparar. Uma coisa diferente da outra. Pô, o que tu tá fazendo hoje pra tua empresa? A gente todo dia tem que fazer melhor, mas... Cara, tem uma situação que... Reforma tributária, sei lá. Cara, o que tu tá fazendo agora, mano? Agora? Tipo assim, cara, deixa eu falar com alguém. O negócio não é aquela... Não, sei lá, daqui a 2 anos, cara. Isso aí vai mudar ainda, vai pra votação. Cara, mas, como é que tá a tua organização, cara? O teu time interno? Ah, beleza, tu tem um cara que fatura, um cara que faz a nota, um cara que tira a nota, um cara que dá a entrada, um cara que não sei o quê. Cara, mas daí... Lançasse no sistema ou tá na planilhazinha ainda? Cara, o básico faz diferença. Então, tipo assim, o que tu... Né? Pegando o gancho aqui, então... isso vai demorar, não sei o quê. O episódio de amanhã tá imperdível, porque fala sobre a reforma tributária. É verdade. Ai, que legal. E foi uma aula sensacional e uma oportunidade para os empresários escutarem o que o André vai trazer amanhã. Vai estar no canal às 19 horas. Esse episódio vai depois, né? Não vai dar. Mas para vocês saberem que estão aqui, vão para casa e amanhã podem assistir. Que foi uma aula, uma virada de chave na nossa cabeça, que a gente não estava mergulhado nisso ainda, naquele pensamento, E mas ninguém vai vai demorar. E, cara, ali ele diz assim, o agora. O que tu estás fazendo agora para isso? Não interessa que tu acha que vai mudar amanhã, 2 anos, isso não vai valer nada. O que tu tá fazendo agora? E ele dá dicas importantíssimas, então vale a pena, tá? Vale a pena. Que legal. E o gancho do teu... Do que clique. tu falou do clique, eu me vi, quando tava falando, me vi acontecendo, não tem nada a ver com sucessão, né, e tal, mudança de hábito, ou de função, ou de cargos. Eu sofri isso na nossa fábrica, porque eu sou designer de estampa, sou estilista, o meu mundo era criação. E, de repente, por uma situação de destino ruim... Mas a gente tinha uma fábrica na mão em que o Jason era o expert da fábrica. E a gente teve que mergulhar os 2 juntos nessa fábrica. Sozinho eu não ia dar conta, precisava de mais braços. Os 2 juntos, exatamente. E eu, zero aquilo. E a gente bateu muito de frente, parecia que a filha e o pai, né? Por quê? Eu tive que trabalhar nesse setor... E eu tive que aprender aquilo na porrada que seja, entendeu? E aí, quando eu entendi, me dei por conta, já tinha virado. E gostei do negócio, o bichinho picou. Gostei. E assim, a gente caminhando junto é muito mais fácil. É muito mais... Nossa, o desafio vira outro. O monstro vira um ursinho de pelúcia. E assim vai, né? E realmente, não me dei conta e uma hora virou. E tu já tava em outro momento, né? Eu já estava em outro momento, eu estou. Eu estou totalmente. Eu quero dar uma pitadinha. Eu acho, Raquel, que conforme os papais vão vendo o filho capacitado, eles vão largando. Agora o filho vai esperar o dia que o pai vai largar para daí ele se capacitar, não acontecerá daí, entendeu? Eu acho. E é uma dança. É o filho que tem que pegar da mão do pai, não é o pai que vai entregar na mão do filho. Eu concordo muito com isso. Eu acho que dá mais certo quando é assim.
Porque é bem aquilo que a gente falou, né? Dado o desafio, e talvez para algumas pessoas não vai ser tão desafio, tem isso também, mas dado o desafio, tem que escolher querer. E se o pai entrega, tu não precisou escolher, tu não teve que escolher. E eu realmente acho que dá mais certo quando... O filho põe a faca nos dentes. Não é? Exato. E caça e procura e dá conta, às vezes, daquilo. E aí acontece conflitos também, né? Do momento que tu tá pegando e soltando. Só que se a gente vai com sabedoria, a gente também vai pegando o que eles estão entregando. Porque tu pega um pouquinho, Exato. eles entregam um pouquinho, tu pega um pouquinho, eles entregam um pouquinho, né? Mas não é pegar, né? E que bom que é assim, né? Peguei, né? Assim. Porque se ele já entregou, mas tu não estás ainda inserida... Ele não pode largar? Exatamente. Aham, Então, assim, exatamente. é realmente o desafio mais gostoso, né? Porque tu vai pegando um pouco dele e ele um pouco Aham, de ti. Isso mesmo. é isso Bom mesmo. pensamento. Tá, e gente, como é que funciona o grupo, o núcleo de vocês? Ano que vem é outra realidade, continuamos na mesma, como é que tá? Conta aí um pouco disso. Eu acredito que tem muita sugestão dos nucleados. E, pô, faz isso, faz aquilo, pô, tem que ir lá. É claro, tem empresas que às vezes são concorrentes direto, maiores, que, cara, pô, vamos com cuidado. Também não é assim, né? Mas tem muita oportunidade. Então, o que a gente montou? Montamos um planejamento estratégico, tá pronto, já tá entregue. Mesma dinâmica, mas entendendo também, às vezes, a gente vai lançar também tudo isso em janeiro, vamos convidar todos os nucleados para validar. Pô, isso aqui faz sentido? Estamos no caminho certo? Não. Querendo ou não, é voluntário. Estamos lá. Muita gente pergunta, pô, cara, tu já veio uns 3 já. Tá, tu só fica nesse negócio aí da SIG? Falei, cara, eu tô lá no meio da produção, Mas é que rodando não, aqui, é que vamos deixar claro um ponto. Como o Francisco dá conta do que ele faz dentro da SIG, do que ele faz, ninguém entende. Ninguém entende. Não, eu juro, gente, assim, é uma incógnita. Porque quando eu vejo, ele tá lá e eu tô aqui junto com ele, tipo, Chico, Calma, eu tô vou chegar chegando. lá cara, mas contigo, eu vou te isso ajudar. aí me motiva, me motiva muito. Cara, o ecossistema. Verdade. Pô, tá dando certo. Não interessa que tá dando errado. É aquele negócio ali do... Cara, vamos fazer acontecer. E, cara, quando tá num ambiente que tá todo mundo com essa linha de raciocínio, cara, é isso que a gente precisa. Porque se tu chegar lá no encontro, exemplo, vamos tomar uma, vamos lá, não sei o quê. Porra, tá ruim, né? Porra, que negócio. Cara, não, né? Vocês vão ver ano que vem. Pô, vai vir. Aí, cara, não, eu acho que não é isso. Não é essa visão. Porra, a gente sabe do desafio e isso é muito legal. A gente tava nesse encontro de planejamento estratégico. Poxa, ou a gente tava num evento da Fiesc também, da Academia de Negócios, que recomendo muito. É o programa também da Priori, que é algo que eu também quero estar no radar para fazer. Cara, quando tu senta exatamente isso daqui, ou com outros empresários, ou uma outra dinâmica, cara, não se fala em política, não se fala disso aí. Cara, nós só sabemos que nós temos que fazer, mano. Não é aquele negócio que tu tem que trabalhar, não, tem que trabalhar. Não, beleza. Isso aí é igual a política. Cara, tá ali, vai acontecer, só que, cara, eu tenho que fazer melhor. Então, acho que essa é a visão do grupo. Então, levar isso faz sentido. Cara, ano que vem aí também outro ano de desafio, Copa, eleição, tal, tudo mais. A gente tá todo mundo atarefado e ainda mais com aquele outro pensamento. Então, cara, pô, vale a pena se dedicar, então entender também o que o grupo pensa e às vezes está disposto, né? Tem vários modelos de negócio. Eu queria trazer um case aqui também até das costureiras. Um exemplo, o pessoal fala da costureira e tudo mais. A gente chamou o Senai. Senai, seguinte, cada aqui é uma empresa. Os 4 aqui estão interessados, vamos montar um... Eu falei, cara, formação de mão de obra já tem oportunidade. Tem o IFSC, tem o Senai, tem isso, tem aquilo. Todo mundo, às vezes, tem uma rede de um grupo que faz e tal. Ok. Cara, eu acho que essa oportunidade ele está tendo. Eu quero engatilhar isso porque essa talvez é uma ação que também vai ter ano que vem. Cara, 4 empresas se juntaram do núcleo, chamaram o pessoal, ainda tá meio fechadinho ainda para esse primeiro experimento, piloto. Cara, botamos, cada empresa indicou X costureiras, X células de costura terceirizada. Exato. E, olha, boa sorte. Veio um consultor do Senai, veio um consultor do Sebrae, montaram a dinâmica. A gente também não quer abrir muito aqui. Mas, cara, as empresas não se envolveram. E deixamos como nós, ao
faltou a palavra, mas de forma autônoma, a gente está aqui compartilhando. A gente mediou esse encontro. Como o próprio empresário faz isso de forma autônoma, a gente propôs para essa sala de costura trocar ideia entre si. Cara, a gente sabe que tem problemáticas em comum. Mas a ideia é que o quê? Como a gente faz esse benchmarking, às vezes elas não fazem. Claro, faz com uma amiga, faz com uma parente, com aquilo. Boa. Mas, cara, agora vamos tentar profissionalizar essa troca de ideia. Boa. A gente pegou, intermediou, colocamos todo mundo na mesma sala. Tem Vazamos. ata, tem tudo organizadinho. Vazamos. Tá vendo? Tipo assim, ó, os empresários não se envolveram, todo o Senai e o Sebrae se envolveram, se dedicaram, entenderam, pô, é isso, é aquilo. Porque a gente sabe como empresa, e aqui eu não vou falar de um MEI especificamente, como empresa a gente sabe. Tu já fez em algum momento, pareceu irrelevante fazer uma análise SWOT. Mas, cara, às vezes uma pessoa autônoma lá, eu estou citando aqui como exemplo um MEI, uma sala de costura terceirizada, cara, ela já fez. Pô, a gente tá falando de planejamento estratégico aqui, claro, o nosso público-alvo, o público-alvo de vocês tem esse perfil, mas, cara, dependendo da situação, do patamar, da estrutura, tá ali numa célula que, cara, isso aí porque... Não se comunica também, né? Com o mesmo ramo. O que aconteceu que foi super interessante desse projeto e que foi um piloto e a gente quer expandir, é porque nós víamos uma estrutura de treinar mão de obra de costura, mas a maioria das empresas de Gaspar contrata essa mão de obra terceirizada. E aí, pra gente, e a nossa mão de obra terceirizada não quer ampliar. Então, treinar uma nova costureira não fazia tanto sentido quanto treinar e trazer conhecimento e trazer benchmark para essa célula. E aí a gente, né, juntou 4 empresas que são assim muito ativas no núcleo, né? E aí a gente falou, vamos fazer um piloto, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se essa galera vai vir, vamos ver se o Senai, se isso também vai ser produtivo, né? Se o Senai, se não vai ter um ruído, porque quando a gente chama, também tem esse ruído, né? Nós contratamos essa mão de obra. E deu super certo. Isso é legal, assim, é um case que a gente quer ampliar, quer abrir para outras empresas. E esse é o objetivo, assim, às vezes a gente é intermediador, né, de um processo que a gente está fazendo crescer o nosso setor de uma maneira geral e fazendo um projeto que é coerente para a nossa empresa. Porque o que acontecia muito a gente vai treinar a costureira e depois a gente não consegue absorver essa mão de obra, porque eu não contrato costureira dentro da minha empresa. E aí a minha facção não quer ampliar, porque ela não entende de negócio, porque ela não está pronta para ampliar, para ter alguém trabalhando para ela. E aí como que eu vou, às vezes, picar essa facçãozinha, né? Criar nela o desejo, como eu vou mostrar para ela que é possível, então fazer ela ter contato com outras facções e ver que é possível, às vezes, contratar, crescer. Sim. E aí, esse foi o nosso objetivo, né? Deu super certo essa primeira fase. Que legal. Né? Então, ano que vem é a continuação, então são aí mais cases que, cara, vale investir. Então, eu acho que esse é bem o objetivo do núcleo. Às vezes, onde 2, 3 empresas identificam uma oportunidade, é ali que a SIG, a federação, os parceiros, a Fundação Empreender, né, toda a parte de consultoria por trás das entidades, elas estão ali à disposição. Cara, isso aqui faz sentido. Pô, às vezes, tu sabe que é óbvio. É lá no Senai. Mas, cara, quem que é a pessoa lá? Ou na Fiesc? Cara, parece um negócio tão longe, mas, cara, tá ali para te ajudar. Tá ali para te dar oportunidade de crescimento. Então, a gente, nessa oportunidade de intermediadores, a gente convida, então faz algum ponto, isso seja para inúmeros cases. Exemplo... Tem coisa que não sei se pode falar ou não, mas também vou falar. Mas cara, pô, a Febratex está com um rascunho ali de uma feira do vestuário. Veste SC, não sei se podia divulgar, mas um abraço pro Elvio. Tamo junto. O microfone é de vocês, gente. E aí, não, mas é que vale comentar isso, porque, poxa, ele abriu oportunidade para nós conversarmos. E aí, pô, faz sentido... A gente consegue participar no planejamento daquilo. Então, abre oportunidades, por exemplo, como o Francisco está falando. Às vezes a gente olha para o Senai e parece que ele está tão longe da gente, né? E é tão louco porque eles estão doidos para ajudar a gente. Sim. Tipo, esse é o objetivo deles, né? Dar suporte para as empresas. Então, a gente também diminui esse caminho, né? E aí entende que tem muita
muito auxílio, né? Tem muitas boas conexões, que é o que o Francisco está falando. Nesse caso, a gente poder, às vezes, até interferir no planejamento para fazer mais sentido para a gente mesmo. Então, é estreitar esse caminho, né? Isso é muito importante, eu vou pegar esse gatilho, porque essas empresas de Gaspar, elas são muito industriais. E a gente conversa muito sobre isso. Como que tu pode convergir uma linha de raciocínio de uma empresa para ela sair mais do operacional industrial, mais para uma gestora de marca? Então, como isso, claro, não é aquele investimento, mas, cara, como criar essa cultura de que tu valorizar a tua marca, às vezes tu fazer o diferenciado, né? Eu gosto muito do Ferreirinha, trabalha com a linha de, não vamos aqui falar de luxo, mas, poxa, o que tem de valor agregado por trás disso? Então, qual é a tua identidade com o público? Então, às vezes, claro, por necessidade, uma empresa ela monta um negócio por fazer o giro, né, operacionalizar, entender, e aí tu ia amadurecendo o mercado. Mas o que a gente conversou aqui antes até de cultura de empresa é até a necessidade de adaptação da empresa, até de mercado. Eu falei aqui antes de muita de adaptação, mas, cara, é mudança estratégica de mercado. Às vezes aconteceu, a gente percebe muita empresa, e-commerce ou não, seguindo numa linha, cara, vai. Cara, a gente sabe que isso é um modelo de negócio, tá tudo certo, o empresário tá ali por trás. Cara, mas como que tu... eu vou falar que não gosto muito de usar, mas, cara, isso aí é sustentável mesmo pro teu negócio, cara? Tu vai viver nesse mundo aí que é esse ciclo? Porra, talvez dar um passo atrás. Claro, porque daí tu vai vendo o vizinho, vai vendo aquela coisa toda, mas, cara, calma, tipo, entenda isso, né? Às vezes quem tá aberto e tem essa possibilidade de estar no núcleo também, é aí onde é que a gente faz essas provocações, né? Teve uma coisa que o Francisco falou que me pega, porque como eu contei para vocês, quando eu entrei na empresa, eu não entendia a dimensão do texto, eu não entendia o quanto que a gente era forte. E eu já escutei algumas pessoas falando isso e que é assim, nós aqui, tanto Gaspar, Blumenau, Brusque, Indaial, a nossa região, a gente fez uma coisa incrível pensando em têxtil. E a gente precisa aparecer. A nível Brasil, a nível mundo. E eu falo isso como causa própria, pensando na nossa empresa, nos meus pais. Hoje, como eu tenho visitado muitos clientes, eu não fiz isso, mas eu tenho o privilégio de ser a carinha e de receber o amor do que os meus pais fizeram. E é muito gratificante. E eles têm consciência disso, mas eles demoraram para entender a força do que eles fizeram. E eu acho que a gente, no texto, de uma maneira geral, a gente ainda não entendeu isso também. Exato. Sabe? O quanto que a gente é potente, o quanto que a gente é forte, o que a gente já fez, e a gente precisa aparecer mais. A nível Brasil, mundo, de uma maneira geral, né? E isso não é uma fala minha, até foi uma... Tu lembra que a gente... não foi contigo. Eu encontrei uma menina que é de São Paulo, agora eu não consigo lembrar o nome dela, mas ela é influencer. E ela falou isso. Eu tava junto, né? E ela falou isso, ela falou, cara, o que vocês têm aqui? Tipo assim, gente, vocês são gigante. E eu acho que vocês não têm noção que vocês são gigante. Sim. E, sabe? Exato. E daí ela falou isso e casando também com o que eu tenho vivido quando eu tô, né, com os nossos clientes, entendendo o amor pela nossa marca, entendendo quanto que a gente fez crescer muita gente junto com a gente. A gente cresceu e várias famílias cresceram junto. E aí eu fico pensando assim, cara, a gente cresceu como têxtil, né? A gente é muito importante no Brasil, de uma maneira geral, né? Então eu tenho falado também, gente, que eu acho que é uma coisa super importante, da gente trazer bons profissionais para nossa região, né? Eu tenho falado muito isso, assim, gente, vamos também divulgar um pouco mais, né? Do quanto que a gente tem de emprego, do quanto que a gente tem de qualidade de vida aqui, para crescer ainda mais, né? Porque às vezes eu vejo assim, poxa, o pessoal falando assim, vamos para São Paulo, porque em São Paulo a gente vai crescer. Não, vamos vir para Santa Catarina, porque em Santa Catarina a gente vai crescer, né? Verdade. Então, várias coisas assim que esse mundo tem, digo, né? Como sucessores, a gente tem o privilégio de ter a carinha hoje disso. Espero que no futuro a gente honre isso também, né? Só complementando essa parte que ela comentou dessa influencer, ela veio por intermédio da AMP. Então, às vezes, legal. a SIG, AMP,
sempre procuram um elo, assim, né? Micro pequeno empreendedor, indústria e tudo mais. E aí eles também têm um núcleo da moda, que aí, claro, um outro perfil daí de público-alvo já e tudo mais. Só que aí tem a coisa que casa. Cara, às vezes lá, às vezes tem uma visão, aqui a gente, tá visando na indústria, na operação e tudo mais, mas lá também tem esse viés. E eu acho que entidades assim também, complementando só essa parte do núcleo, isso é muito importante. Então, essa troca de ideia entre as entidades de forma geral, daí, e fala aí do sindicato, fala de outros também, seja do vestuário, seja da indústria têxtil, seja dos profissionais, entendendo também aonde que, pode convergir numa linha de raciocínio, numa estratégia, porque às vezes tem um conselho, conselho da Federação das Indústrias, então tudo isso aí, às vezes está debaixo de um guarda-chuva também em algum momento. Então, não adianta nós aqui, vamos para lá, e aí o outro, não, mas lá o caminho é menor. Cara, no final da onda vai estar todo mundo na mesma mesa. Senai, Sistema S, indústria, sociedade, academia, as hélices, enfim. Então, cara, tá tudo certo. Todo mundo acho que pode ir amadurecendo isso junto, criar essa cultura da região junto. Então, acho que isso é muito importante. E vocês, querendo ou não, têm feito super esse trabalho, né? De divulgar. Mas né? Como vocês isso é legal, foram né? falando, eu fui lembrando de um episódio, eu queria contar, eu pensei, não, agora já passou o papo, agora eu vou contar. Tem que contar, sim. Os públicos, né, que se misturam, que se ajudam, a ponte da moda com a indústria, enfim. A gente fez, num final de ano, uma edição especial dentro de uma facção. Final de ano, facção. Não é parada, né, gente? Facção é aqui, né? E a gente se meteu dentro de uma facção. A gente fez uma campanha, fez um sorteio e a gente sorteou. Eu pensei assim, meu Deus, né? Qual a facção que quer o casal do têxtil para gravar um podcast? Incomodando. Não, teve bastante adesão. E a gente sorteou uma empresa fantástica, Danelis, né? Demais. Confecções Danelis. Aqui de Indaial ainda a gente teve a sorte, porque era da região. Aí o Natan teve que regular os microfones, que a galera continua... Ficou gravado. Ninguém parou. A gente afastou essa máquina, afastou essa manual, botamos um sofá, outro sofá, mesinha aqui, calor pra burro. Nossa, eu vou fazer questão de assistir esse, que legal. Aí o Jason levou como é que é? O isoporzinho, botou do lá embaixo da mesa, a gente tomando uma água geladaça, né? Um energético, sei lá. Que vibe. Que coisa massa. E isso e mais outros pods também trouxeram uma diversidade para esse público. Então, a gente repara lá nos comentários do YouTube, tem... qual foi o episódio do seu Wilson Packer? Que ele era o cara que distribuiu o serviço em uma fábrica aqui para as costureiras. Um senhor de 72 anos que nós entrevistamos, maravilhoso. Uma fábrica que era Hering. Hã? Não, aqui ele começou... aqui na Parada no Ar, né? Mas ele veio contar a história dele da Hering. Sim, mas então... Legal. Seu Wilson... Ai, que legal. Amamos. Demais. E tem gente que vai lá e assiste o dele ainda. Olha, tem 70 depois do dele. Tem gente lá comentando. Nunca vi tanta... como é que é? Tanto carinho pelas costureiras. Aí a gente conquistou também um público das costureiras, entendeu? E isso é fantástico. Por quê? Porque se elas continuam lá, né? E se elas continuam de vez em quando comentando, elas estão lá ainda, né? Isso. Elas escutam isso que tu estás falando do Mas núcleo. é que a cadeia é gigante. Elas escutam o cara que tava aqui, alta performance, não sei quantas. Elas escutam todas essas... Isso é rico, isso é demais. É muito legal, né? É muito Seu legal. Wilson É muito bom. recebeu ligação de Joinville, de outros lugares. Seu Wilson, o senhor não vai me conhecer, não vai lembrar de mim, mas eu lembro muito bem do senhor. Contando a história assim. Ele disse que por algumas, não foi uma ligação nem duas, foram várias e teve ligações que ele realmente ficou emocionado. Depois que ele apareceu no pod. Porque, Que legal. as pessoas encontraram ele demais, né? Demais. E aí eu pensei assim, né? Eu confesso, falei pra ele, né? Eu disse, será que o seu Wilson vai entregar, né? Será que o seu Wilson vai... ele também estava um pouco receoso, assim, né? Aí a uma pauta diferente, um dia diferente. Era um dia diferente. Sim, aí a gente já tinha uma amizade muito grande, mas eu pensei, vamos lá. Cara, que entrega desse homem. Que legal. Que fantástico mais aquele episódio, né? Então, assim,
aconteceram algumas dessas coisas assim e traz um público diverso, entendeu? E isso é massa, porque aí tu tá tentando conectar ali a moda Exatamente. com a indústria. Isso é um hábito que eu nunca perdi ainda. E espero não perder por um bom tempo. Todo fim de ano, cara, levar a cesta de fim de ano, independente, outros períodos também faz as visitas, mas, cara, entrega uma cesta de fim de ano, entrega uma mensagem e tudo mais. E, cara, isso eu lembro quando tu tava lá atrás, aprendendo, visitando. Cara, tá ali é que eu sou da produção, né? Então, pô, tu tem um apego pelo negócio, cara. Então, é muito bom ver isso. Querendo ou não, é uma extensão, é a parceria que tá ali. E, querendo ou não, eu vejo pelo meu pai, assim... Cara, tá lá 30 anos. Às vezes, o colaborador tem 30 anos. Tem cela de costura de 25 anos. E, cara, tu vê aquilo... Pô, dá gosto de ver, cara. E eu acho que é um compilado, isso tudo que a gente conversou de tudo, né? De entender da dimensão, de entender o quanto a gente impacta, o quanto que aquela pessoa impacta também. E a gente ter o presente de viver isso, né? De levar... De conversar. Nós 4 aqui sobre isso. E de várias outras conversas que teremos ainda. É isso mesmo. Essa semana que passou, eu tive a sorte, né? A sorte presente... de ter escutado a história de muitas famílias que começaram com a nossa marca muito pequenininhos, né? E aí foram crescendo, a gente crescendo e eles crescendo juntos, né? Maravilhoso. Foi assim, eu nem consegui digerir ainda tudo, porque é muito impactante. Quando a gente... E ainda mais assim, o têxtil, querendo ou não, é um ramo feminino, né? E aí eu falo muito isso, né? Porque temos as costureiras, né? Temos as mulheres que são as donas de loja. Certo. E aí a gente vai vendo, assim, que aquilo impactou toda a família, né? E aí isso é muito forte, assim, né? Tu vê que a mulher começou vendendo para as amigas, e aí as amigas começaram a gostar, e eu fui comprando um pouco mais, e aí eu abri a minha loja, e aí de repente meu marido tá trabalhando comigo, né? E aí aquilo virou uma empresa familiar também, e aquilo mudou a história de toda aquela família, né? Então é lindo, assim, pensar o que a gente... Por isso que eu digo, é muito grandioso, né? É grandioso. Pra chegar também num ponto... Falando aqui para os empresários e tudo mais, tu ter essa proatividade, não às vezes de a gente assumir a responsabilidade, mas sim de ir lá na ponta entender, não só nos parceiros estratégicos, fornecedores e enfim, mas sim ir nos teus clientes. Às vezes até se tu é um prestador de serviço e também, cara, independente da cadeia, vai visitar, vai entender, cara, eu brinco aqui, pô, o vendedor de fio é o cara que aparece lá toda a vida, tal, né? Claro, comercial. Mas, cara, eu tava conversando com uma pessoa, uma empresária também, que tá falando agora das mulheres, uma empresária foi lá fazer uma visita, fornecedora nossa, falou, não, cara, eu tô num projeto de mentoria e o meu mentor disse que eu vou visitar os clientes. Eu falei, beleza. Aí ela já depois pediu um feedback, cara, o que faltou? Me diz aí, cara, cadê o teu catálogo? Oh, sério, cara, legal. É isso aí, vem. Cara, tu precisa fazer isso, vai visitar todos os teus clientes, que era confecções, né? Cara, vai visitar, faz isso, cara, vai viver, é o que a gente faz também com os lojistas. Vende de isso novo, é muito né? importante. Traz o catálogo e vende de novo. Tu tá no negócio, cara, tem que ter o... E sabe que o Francisco tá falando uma coisa que é super importante, e até para nós sucessores é um caminho, porque assim, a gente tem que aprender também aonde aprender. Né? Porque sim. Às vezes, tu vê, eu e o Francisco, a gente tem muito espaço de aprender dentro das nossas empresas, mas pode ser também que encontre um ambiente mais hostil e que tu não consiga aprender nesse primeiro momento, até porque tem N situações, né? E é um lugar, quando tu vai visitar o teu cliente, quando tu vai visitar o teu fornecedor, é um lugar que tu aprende muito. E às vezes, que a gente tá falando muito sobre sair, né? Às vezes, é esse conhecimento que vai te fazer voltar para dentro de um jeito diferente e talvez até despertar a curiosidade de quem tá ali dentro, né? Poxa, o que aprendeu lá fora que talvez ele tenha alguma coisa para contribuir. Porque N momentos a gente tem que encontrar esse nosso lugar, né?
onde eu vou contribuir, onde eu vou aprender, e realmente, assim, eu tenho feito isso agora, né? Não faz muito tempo que eu tenho ido conhecer os nossos clientes, mas tem sido uma nova escola. Gente do céu, eu vou falar para vocês, viu? Eu tô voltando assim, eu tô falando, gente, como é que eu ainda não tinha feito isso? Como que eu não tinha olhado para esse lugar ainda, né? Então, se eu puder deixar, né, bem como o Fantoni falou, é bem importante. Olha, outra escola. Baita. Ai, gente, eu tô muito feliz que vocês vieram, que a gente teve esse papo maravilhoso. Sei que muitos papos ainda renderão. E, cara, se vocês quiserem deixar o contato do núcleo, como é que faz para chegar, o contato de vocês, por favor, tá aberto o microfone. A minha primeira indicação é procurar a SIG, a Associação Empresarial de Gaspar. Lá a gente tem os demais núcleos também, mas tem o núcleo Teixo, que pode estar lá acessando. Tem o Instagram também, Núcleo Teixo ASIG. Acho que ali é o primeiro ponto de contato, que pode ser de outra forma particular também. Lá vai ter as marcações e me coloca à disposição. Às vezes, sempre que quiser tirar uma dúvida, né, a gente fez já também uma boa troca de ideias. Quando vocês estavam no fomento ali do núcleo aqui de Indaial, eu vim na apresentação e lembro de vocês lá, né? Então, eu acho que é isso. Tem que procurar. Às vezes tu sabe que tem algum movimento onde está acontecendo alguma coisa, cara, participa. Cara, fazer mal... E a gente já teve, né, a participação de várias cidades, né? Sim. Não necessariamente só Gaspar está participando. Tem ações abertas. Isso, sim. Que legal. Que a gente abre para pessoas de outras cidades, né? Então depende do evento, cara, né? Teve uma empresa do Med Valley que veio, numa imersão nossa, daí tu fica, como é que chegou? Cara, vai chegando. E nós tivemos também visitas de outros núcleos, até de fora do estado, vieram visitar a gente, visitaram a nossa empresa. Então, a gente vai ficar super feliz, né, de receber, né, todos vocês no núcleo. E acho que, né, como o Fantoni falou, o primeiro contato é pela SIG, pelo núcleo, né, tem o Instagram do núcleo. E também, lógico, pode ser, né, pelas nossas pessoas físicas, né, podem encontrar o Fantoni no Instagram, podem encontrar a Raquel no Instagram. E se quiserem também, né, entender um pouquinho mais do nosso trabalho, podem procurar o Grupo Catarina, né, e acompanhar o trabalho lindo que a gente faz, né? Então fica aberta todas essas portas, né, para encontrar a gente e caminhar, né, aprender aí com a gente. Fantástico. E os dois sucessores não querem falar como encontrarem as empresas daí também, né? Então, o Grupo Catarina, ela já fez a propaganda, né? A TexFan também, também tá no Instagram, mas trabalhamos confecção, malharia, temos os próprios teares, então a gente gosta... Isso é um lado bom, assim, né? Cara, tem um mini laboratório em casa. Em casa. A gente que é técnico, o cara gosta de construir artigo disso, daquilo, então acho que isso deixa cara, tem mais oportunidade. Mais especial o negócio. Mais especial o negócio, com certeza. Gente, certeza. E fazendo um bom marketing, assim, para conhecer o grupo, a empresa, o nosso trabalho é o Grupo Catarina, e a gente tem 3 marcas, a Kiki, a Valente e a Menina Anjo. Então, quem tiver curiosidade também de entender um pouquinho dos nossos produtos, do trabalho que a gente faz, pode também seguir, procurar a Kiki, a Valente e a Menina Anjo. Referência em Gaspar e região, tá? O slogan que eu adorei. Até o Pedro ganhou presentinho hoje, gente. Lindo, da Valente. Que a Raquel trouxe, vejam nos bastidores. Isso aí. Que legal. Obrigada, gente. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Prazer. Pessoal, viu como é legal a gente conversar? Não é? A gente só cresce. Se vocês têm alguma dúvida, entre em contato, escreva aqui embaixo. A dupla aqui me ajuda a responder vocês. Qualquer coisa, eu passo para eles também. E vamos fomentar essa indústria, essa moda aí. Isso aí, aquele colega que passou na cabeça de você quando você estava assistindo. Boa. Mande para ele, compartilhe. Isso aí. Até o próximo episódio. Até mais, obrigado.